De manhã. Bom dia, Alquimia da Riqueza. Só para só para deixar registrado, né? A gente está aqui para poder aprender uma química diferente. Se a química do seu corpo tivesse funcionando, você estaria dando aula, não é verdade? Aí a pessoa fala: Ah, não, eu não quero acordar cedo. Então tá. Então eu falo que continue com a química que você está, né? E aliás, ó, lua minguante chegando. Lua minguante, a gente precisa ir dormir cedo, né? Já vai se programando. Lua minguante, dormir cedo. Lua minguante, a gente precisa praticar jejum intermitente um pouquinho. Dar uma segurada na alimentação. Por quê? Porque a gente fica, a lua mingua. Quem já está cansado fica mais cansado. Vocês estão percebendo já o movimento? Vocês conseguem sentir? Ontem deu o que fazer para eu poder me movimentar, né? Falei, meu Deus, um sono. E já assim, me preparando. Aí eu amei, porque final de semana que vai estar chovendo o final de semana inteiro. Eu falei, aleluia, glória a Deus, como pode melhorar? É isso aí, indo treinar depois do plantão. É isso aí, doutora Jeane. Então, gente, quem quer faz, quem não quer fica aí no mimimi inventando desculpa. E a pessoa que fica dando muita desculpa é uma pessoa cheia de miasmas, né? O campo dela é um campo tóxico, é um campo cheio de miasmas espirituais. Pensa que assim, ó, nosso campo, vocês estão vendo aqui meu corpo físico, né? Mas existe a ânima, existe tipo um corpo celestial aqui ao meu redor, certo? Existem vários corpos de energia aqui ao meu redor. E esse corpo, se a pessoa fica falando merda, você já Crianção é percebe muito boa. ela cheia de reclamação e Ela só lamúria, pode ficar em lançar e dá tempo. tá o campo vibracional dessa criatura. E aí o campo vibracional, aí você imagina, se o campo Tem que dela, não, vou pegar mais tempo, vou mandar mais tempo, porque é muito não difícil é, uma coisa. Adriana? Se o campo dela tá essa energia, imagina como é que não tá a casa dela cheia de miasmas. Você imagina como é que não tá, né? A boca, se a pessoa fala muita merda, imagina só a boca, a qualidade dos dentes, da gengiva. Gente, o que tá dentro tá fora. Uma pessoa que tá reclamando, que fica se vitimizando. Palavras de escassez. Isso é alquimia. Palavras de escassez. A gente tem que prestar atenção porque tudo é energia. Toda a energia atrai miasmas, atrai doenças para o nosso corpo. Então, é orar e vigiar 24 horas por dia. 24 horas por dia. Então, a gente está aqui nessa jornada hoje, quase encerrando essa jornada. Hoje é quinta, gente? Estou de vermelho trabalhando meu chakrinha básico. Chakrinha é bom, né? Trabalhando meu chakrinha básico. Ativando já o fogo, ó, interno, né, meus amores? Ativando fogo, como pode melhorar? Então, a base da alquimia dos nossos corpos é a gente pensar sempre nos quatro elementos. Como é que está aí o meu elemento terra, fogo, água e ar? Então, agora de manhã, eu já fui ativando ali os meus chakras. Então, a gente começa o quê? Os chakras inferiores ou infernais são os chakras fogo, né? A gente pensa que, às vezes, assim, poxa, chakra terra, Késia, porque é a cor dele, né? Ele é mais fogo, o chakra básico, ele é mais fogo do que terra. Interessante ponto de vista pela cor dele ali, né? É porque a alquimia medieval, ela estuda os chakras desde os primórdios. Aí depois veio essa coisa da alquimia mais americana, aí deu uma mudadinha, assim, né? Então, a base da alquimia medieval, o chakra básico é o chakra sexual, porque é onde estão os nossos órgãos sexuais, nossa genitália, tá lá embaixo. Então, como é que eu falo que o chakra sexual é o segundo se a minha pepeca, o meu bilau tá lá embaixo, né? Então, quando e a gente para falar sobre sobrevivência, a sexualidade ela é uma questão de sobrevivência. A gente faz cópula para poder
Se as pessoas ficarem 100 anos sem fazer sexo, acabou a população, né, no planeta, né? Morreu todo mundo. Então, assim, sobrevivência tem muito a ver com a questão da própria sexualidade mesmo, né? Então, é um chakra mais fogo. E esse chakra ele é ativado pela energia do pai, pela energia do sol. Então, eu vou passar para vocês aqui de uma forma rápida e prática e objetiva. Não vai dar para a gente aprofundar muito, mesmo porque eu também estou aprofundando nesses assuntos. Estou apaixonada em alquimia. Estou enlouquecida porque faz muito sentido, assim. Tem feito muito sentido para mim, né? Então eu adoro, ative o arquétipo do Mago Merlin, ative, trabalhem com arquétipos do mago para vocês trabalharem, porque isso tudo também vai trabalhando a nossa cura. A alquimia era os médicos do passado, né? A alquimia era a medicina antiga. Então, como é que as pessoas se tratavam, né, antigamente? Tudo com plantas, com ervas, né? Então, o que que a alquimia vai falar um pouquinho para a gente? Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Hum. A química do nosso corpo, ela é formada por três elementos, assim, básicos, né? O mercúrio, o sal e o sulfur, tá? Então, você pode anotar aí, o pensar é o mercúrio, o sentir são as energias e as frequências mais salinas, e o agir são as frequências mais sulfurosas, tá bom? Para ficar claro para vocês. Pensar, sentir e agir. Então, na base da alquimia, eu vou trabalhar as plantas mercuriais. No pensar, são chakras superiores. Chakras superiores eu só vou trabalhar à noite. Olha que interessante. Então, o certo, peraí, estamos no período da manhã, né? 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, eu preciso trabalhar energias sulfúricas. São energias de ações, são plantas quentes, são plantas que ativam o fogo. Na parte e os óleos essenciais, então a base é sempre essa. Então, tudo que é banho, que estão de manhã, eu tenho que ativar o fogo, eu tenho que estar aí para a vida, né? Tem que ir para a vida, tem que me movimentar. Aquela pessoa que fica na cama, só ali no despertador. Ai, mais 5 minutos. Ai, mais 5 minutos. Ai, mais 5 minutos. Lascou. Então, de manhã, ó, já levanta da cama, faz uns polichinelos, uns agachamento, ou seja mais gentil, faça um yoga na cama, movimentos, né, de respiração para poder ir ativando essa consciência do corpo. Posso trabalhar cromoterapia, posso trabalhar essas ervas quentes e posso trabalhar também os óleos quentes. Então, anotem aí os óleos ou as plantas para vocês trabalharem o chakra básico. As plantas do primeiro chakra, plantas sulfúricas, plantas do primeiro chakra. Canela, cravo, tudo planta quente. E nisso você pode procurar, tipo, em óleo e a planta, de preferência, a planta viva. Canela, cravo, manjericão, hibisco. É um básico, assim, né? Se vocês quiserem avançar depois no estudo, vocês vão procurar lá ervas sulfúricas, tá bom? Então, ervas que a gente acha fácil aqui no Brasil, canela, cravo, manjericão, hibisco e a caatinga de mulato ou a erva de São Marcos, tá bom? Então, essas plantas, elas vão limpar, vão ativar e vão liberar os miasmas desses chakras. Então, se a pessoa, por exemplo, assim, é, a pessoa não tem energia, a pessoa tá ali apática, uma pessoa que, tipo assim, não tem movimento de ação, tá faltando pai. O que que eu falei? Chakra básico é pai, tá? Pode usar no caso do chá, se a pessoa tem problema aí com manjericão, toma o óleo, cheira o óleo, arruma o óleo essencial. Tá bom, gente? E assim, a planta, ela tem um campo áurico, né?
Só de você ter um manjericão ali na sua casa, né? De você cultivar, já tá trabalhando o elemento terra ali, né? E aí você dá uma batidinha assim no manjericão, já sentiram o cheiro quando você bate a mão no manjericão? O cheiro que ele levanta, né? Quando eu tomo chá, ele vai trabalhar no nível de expurgo. É para poder limpar, para poder jogar esses miasmas para fora. Os miasmas energéticos espirituais, eu vou trabalhar muito no nível de aromoterapia. Ah lá, a erva de São Marcos. A erva de São Marcos, ela é muito fodida, porque ela trabalha assim, no nível, tudo que tem cheiro, odor, é miasma. A pessoa fedorenta é uma pessoa miasmática. Então, tô com bafo, miasma. Às vezes a questão dos gases ali, a pessoa parece estar podre por dentro, né? Tem gente que parece morreu e esqueceu de enterrar, né? Então, tudo que tem muito odor tem a ver com miasmas. Então, eles falam às vezes a caatinga de mulato, que é até às vezes uma expressão um pouco, às vezes preconceituosa, porque os negros, eles são muito sulfúricos, né? É a raça mais sulfúrica que tem. Sulfur tem a ver com ação, né? Então, eles têm um cheiro um pouco mais forte. É a história dessa erva da caatinga de mulato que os europeus tinham relacionamento sexual com as escravas, né? E aí, para poder ir para casa, eles ficavam com o cheiro delas, né? E aí, eles tinham que tomar o banho aí de alecrim ou o banho da erva de São Marcos, porque são banhos que tira o odor do nosso corpo. São, assim, ervas muito poderosas para banho, porque ajuda a fazer uma limpeza muito profunda, né? Nesses miasmas espirituais e energéticos, né? Agora, às vezes, a pessoa já está com muito parasita, é, e aí precisa dessa limpeza, essa vermifugação, essa expurgação. Aí, no caso, os chás, as tinturas, né? São muito legais. Então, às vezes, procurar alguém que trabalha com tinturas. A tintura, ela é mais poderosa do que o chá. Já viram aquelas tinturas? Eu até fui para Chapada, comecei a tomar tintura. É ruim pra cacete, né? Porque a tintura, ela quando você toma o chá, ai que legal, a Gi faz tintura, eu acho sensacional. Depois quero aprender, Gi, ensina a gente a fazer. A tintura nada mais é do que a planta com o álcool. A gente pode fazer com vodka, com cachaça. Você deixa ali aquela planta 3 dias ali de molho, mais ou menos, né? Mas é legal estudar mais sobre isso, assim. Eu fiz uma aula inicial, vou começar a aprofundar agora. Existe uma bebida alemã, ai, eu não sei falar o nome. Hagmaster? Como é que é, Michael? Hagmaster? Já ouviram aquela bebida? É uma bebida muito antiga que eles falavam que ela era um antibiótico na Alemanha, porque nada mais é do que um elixir ali. Ela é um composto de aquelas garrafadas. No Brasil a gente fala garrafada, na Chapada eu ouvi muita garrafada. Você pega a garrafa com álcool, a tintura, ela dura mais tempo no corpo. Então, a tintura, ela funciona 40% a mais do que quando é, no caso, algo que realmente já está. Ah lá, legal, a Marissa fez curso de tintura. Isso, bem bacana. Então, a tintura, ela tem essa tendência, ela age mais tempo no corpo. O chá, né, geralmente a água muito quente, ela mata a planta. Então, o ideal é a gente não aquecer muito a água, né? Olha lá, meu pai tomava muita cachaça com mastruz. Olha lá, Campari é feito de lousa. Legal. Tá vendo, gente? O álcool não é tão ruim assim. O problema é que as pessoas já usam como implante, distrator, né? Para esquecer dessa realidade, para fugir dessa realidade e acaba, enfim, né? Aí se enchendo de entidades. Então, realmente é uma quantidade, é uma colher, é uma dosezinha ali que você toma e já dá aquela ativada, né? Depois eu vou achar na internet essa bebida alemã, eu adoro ela. Mas uma vez eu tomei um porre dela, porque ela tem muito álcool. Mas o ideal é como se fosse um licor. É que qual que é a diferença da garrafada da tintura? Que quando você coloca o açúcar, ela acaba virando um licor, né? E o licor, ele acaba às vezes, o açúcar acaba às vezes, enfim, não é tão saudável assim. Então, um negócio ali rústico, roots, é a essência da planta. O menos indicado é a planta seca. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês estão aqui, corpinho tá vivo, né? Tô aqui, cheio de alegria, cheio de amor para dar, chakra básico ativado, cheio de fogo no rabo.
Então, quer dizer, aí de repente, beleza, morri. Aí vocês querem criar com o meu corpo. Quem vai criar com o meu corpo é os parasitas, né? Os vermes. Aí os miasa faz a festa. Então, a planta seca, ela perdeu 70% da essência dela, a não ser que a gente vai trabalhar com uma raiz, né? Aí a raiz a gente precisa ferver ela para conseguir extrair a essência dela. Mas essas plantas no dia a dia, né? Aqui, ó, estamos aqui com as nossas rosas. Gente, vocês estão alquímicas, hein? Vocês estão aqui, rosas da juventude. Vamos colocá-las na aula aqui, como pode melhorar. Ah, alguém já achou a bebida, colocou lá no grupo. Deixa eu ver. Hum. Ah, essa mesmo. Como pode melhorar? Eu nem sei como é. Nossa, esse trem é porrada. Eu gosto, eu gosto. Mas lembra que realmente é uma. Vamos pensar assim como uma. É que a fitoterapia, ela é o extrato da planta, né? Ela é mais concentrada. Deixa eu ver se eu pego a palavra aqui para ficar mais claro para vocês. Não é a ânima da planta, é a química da planta. É isso que a gente tem que perceber. O ideal é a gente trabalhar com a ânima da planta, que é a planta viva, ó. É uma outra essência. Então, eu quero trabalhar com a ânima da planta ou eu quero trabalhar com a química da planta? A química da planta também funciona, né? Mais nessa questão de expurgo, né? Mas a ânima da planta, ela trabalha um campo vibracional, né? Ontem eu estava sentada tomando um choppzinho na frente do mar. Eu falei, cara, tem coisa mais viva do que o mar? Né? E você via aquela maresia levantando aquela energia, aquela, né, aquilo aquela frequência ali, ela vai te contagiando, vai subindo sua energia, é muito astral, né? É um negócio, é o campo de energia a ânima do mar, né? Como a alma do mar, entende? Eu quero que vocês comecem a ter essa percepção. Então, uma casa, quando ela tem plantas vivas, quando a gente está, de repente, né, enfim, rodeado de natureza, né? Olha lá para você viajar, que está ali mostrando a ânima ali, né? A alma ali da floresta, banho de floresta, já ouviram falar banho de floresta? Vai caminhar no meio do mato, respirando, porque ali eu estou trabalhando vários elementos também, né? Principalmente também transmutando o ar. Como é que eu ativo o elemento ar? Olha lá que legal a Jaque. A Jaque está fazendo um banho de floresta, ó. Muito legal. Então, assim, existem várias maneiras de vocês trabalharem essa frequência do corpo. Eu quero deixar aqui a maneira mais simples. Isso que a Jaque está fazendo é o melhor. Está ativando o corpo, está trabalhando o elemento terra, o elemento fogo, o elemento ar, né? Enfim, como pode melhorar? Então, a gente se inspirar na natureza é sempre assim é um jeito muito fácil e barato da gente alquimizar o nosso corpo, entendeu? Então, por isso que é tão importante esse contato com a natureza, beleza? Ficou claro? E estou trabalhando o micro e o macrocosmo do meu corpo. Então, quer dizer, na hora que a Jaque está lá fazendo essa caminhada, ela está trazendo toda essa frequência também, ela está regulando o corpo dela. Os médicos têm indicado muito banhos de floresta. Alguns médicos têm trabalho com a medicina germânica, né? Então, olha para você ver, virou moda, ficou chique agora. Tem até um nome, eles falam, é o. Ai, eles criam as modinhas aí, né? Tipo assim, ai, gente, você precisa praticar. Ah, é caminhar no meio do mato. Resumindo assim, tipo assim, sabe? Que nada mais é do que você se sintonizar com esse macrocósmico. E a gente também, se a gente parar para pensar, cada órgão do nosso corpo está conectado com um planeta, né? Muito legal isso, assim, a gente perceber que, tipo, né, esse macrocosmos está totalmente conectado com as minhas células, com os meus órgãos. E quando eu tomo consciência disso, eu já começo a me sintonizar
com isso, porque tem gente que anda por aí sem perceber a lua, sem perceber o sol, sem perceber os planetas. É tão ego, né? A pessoa tá tão ali, né, com o próprio umbigo dela, ó. Isso é o que a Jaque tá fazendo. Vai lá, Jaque, abraça. Segura no pau, Jaque. 7 horas da manhã você tá fazendo, Jaque, abraçando, irmão. Como pode melhorar? Gente, inclusive eu acredito, né? O Trigueirinho fala muito sobre isso, né? As árvores são grandes mentores espirituais encarnados, né? Então, meditar embaixo de uma árvore, existem em alguns lugares, aliás, todo lugar existe, né? Mas quanto mais alta a árvore, mais verticalização ela faz, né? A gente chama de árvores realmente sagradas, né? E trabalha muito o quê? Os chakras superiores, a pineal. Eu gosto muito da pinha, né? Como é que chama aquela árvore da pinha, gente? Araucária, araucária. Eu tenho um colar que ele tem preciso até pegar ele. Ele tem ali um pedaço da araucária, é isso. Que ele trabalha muito essa questão da pineal ali, né? Então, gente, está embaixo de uma árvore, você está se alinhando. Então, esses lugares, assim, quanto menos gente, mais poderoso é o espaço energeticamente. Então, é uma terapia muito natural, assim, de ancoragem, né? Eu fui para São Tomé das Letras, Chapada dos Veadeiros, são lugares que você vai, né? Que expande muito a energia. Sabe quando você se sente plena? Sabe quando parece que tudo. Você passa uns dias num lugar desse, você ajusta muito sua frequência. Por isso que a gente é muito feliz, né? Ou no mar, ou perto da natureza. Então, assim, criem esse hábito é, de estarem na natureza, de ir para lugares longe de trânsito, longe de barulho, longe de, tipo assim, de gente, né? Porque isso é uma cura. Se vocês fizerem isso uma vez por semana, eu não conseguiria fazer isso uma vez por semana mais. Eu acho muito pouco. Eu já quero morar dentro do mato, né? Se deixar, eu já tô ali, né? Nossa, é muito gostoso você. Apesar de estar morando no centro do Guarujá, o mar está aqui, um quarteirão aqui na minha frente. Nossa, é sensacional ali, né? Apesar do trânsito, do barulho, a frequência é muito alta, né? Então, a frequência que esse marzão ele vai trazendo ali, né? Não troco meu sítio por nada. É isso aí, Robertinha. Como pode melhorar ainda mais, né? De vez em quando, meu corpo me pede, sabe? Um shopping, São Paulo. Quando eu fiquei em Riviera, o ano passado, porque você vai entrando numa frequência, assim, muito sobrenatural também, né? Você vai ficando até meio bocó. Você vai entrando numa frequência, assim, totalmente desumana, né? Chegava final de semana em Riviera, porque imagina só, eu ficava num lugar que a gente tinha ali nem 5.000 pessoas no dia a dia, né? Imagina só a qualidade de energia. Riviera era um lugar que vibrava ali mais de 2.000 hertz de frequência, porque não tinha contaminação ali, né? De gente, de pensamento flutuante, menos miasmas. Então era uma frequência bem legal. Aí chegava final de semana, de repente descia 100.000 pessoas, né? Gente, quinta-feira eu já começava a passar mal. Não era nem passar mal, meu corpo estava percebendo os minhas mãos chegando. Aí o que que acontecia geralmente, final de semana? Às vezes eu nem saía, ou eu já aproveitava também final de semana até para poder dar uma aterrada, porque é importante, não dá para a gente ficar em Nárnia também, assim, o tempo inteiro. É importante, existem as ferramentas ali, a frequência da 3D, né? Existem ferramentas da 3D que são importantes para o nosso corpo. Olha para você ver que interessante. Quando a gente vai encarnar, a gente fez constelação intrauterina. Eu dei para vocês essa constelação. Quem assistiu a constelação intrauterina? Por que que todo mundo sofreu ali na presença do divino? Todo mundo, na hora que reconheceu o divino ali, foi pesado. Vocês perceberam que foi pesado ali no momento inicial da constelação? Ah lá, assisti, chorei demais, né? É isso. Por quê? Porque a gente estava saindo de um nível espiritual e indo para um nível material. A manifestação, ela é densa. Por isso que a gente precisa da raiva para manifestar. A pessoa muito paz e amor não manifesta dinheiro.
Por isso que o primeiro chakra, inclusive para subir o fogo no rabo, para ativar essa Kundalini, é o fogo, é a raiva, é o vermelho. Só que a pessoa que está em excesso também dessa energia, tipo assim, morre, né? Fica bocó, fica paralisado ali. Entende? Então, assim, é ativar esse fogo no rabo com consciência. Eu vou usar essa energia, então de manhã a gente ativa essa energia sulfúrica, a gente ativa esse fogo, a gente ativa essa raiva, a gente ativa esse vermelho, a gente ativa esse sanguíneo. Então, por exemplo, pegar óleo de canela, passar nas pernas, pessoas que são muito paralisadas, que têm apatia. E principalmente eu acho que a cura, na verdade, dessa química é a conexão com o pai. Eu achei muito legal essa constelação intrauterina, porque a gente achou, poxa, a constelação intrauterina é conexão total com a mãe, né? Mas a mãe, ela já é muito presente em nós. O que a gente precisa é fortalecer, às vezes, o vínculo com o pai. Quem tem problema de ação, de se sustentar na vida, tem dificuldade com o pai. E o pai, ele é muito excluído do sistema. As mães foram excluindo os pais, né? Até por sobrevivência mesmo, né? Então, precisamos trabalhar muito essa frequência do pai. A bravura, meu pai era muito bravo, meu pai era estúpido, meu pai era um assassino. Ok, é esse o pai certo para você. Sinta, conecta com a força do seu pai, com a agressividade do seu pai, com a potência do seu pai, com a loucura. É que o problema é que no decorrer da história, o masculino foi perdendo muita força, né? Então a gente acabou, às vezes, tendo aquele pai banana. Meu pai era uma mistura de pai kamikaze com pai banana, né? É que o meu pai não soube equilibrar a potência dele e aí ele ia, às vezes, para agressividade, mas minha mãe cuspia na cara dele, né? Minha mãe era muito louca. Mas minha mãe instigava essa fúria. Por isso que a gente tem que fazer constelação e entender quem é o pai e quem é a mãe, até por sobrevivência, assim. Então, às vezes a pessoa, meu pai batia na minha mãe, eu tenho raiva dele. Mas por que que meu pai às vezes ia para essa agressividade? Por isso que a constelação está lá nas penitenciárias e na cadeia. Por isso que as constelações, porque a minha mãe fazia isso para se vitimizar, para fazer meu pai de errado, uma pilantrinha. Uma pilantrinha ali, como pode melhorar? Ela gostava de ser a vítima, ela queria fazer meu pai sempre foi muito gostoso, muito cremoso, muito fofo. E todo mundo assim, apaixonado no meu pai, as formigas, todo mundo. E aí você fala assim, a hora que você vê a natureza, eu falo, como é que a natureza age ali, né? Meu pai é um cara muito. Aí ele tinha uma força que minha mãe ia provocando, 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 e ele explodia, né? Então, assim, e aí eu acabei ficando a vida inteira do lado do meu pai nesse sentido, assim, né? Que eu via o que que a minha mãe fazia. Só que aí eu fiz o feminino, criei uma guiguia ali, porque aí eu comprei que aquilo era o feminino. Também é o feminino. A manipulação, a sedução, enfim. E minha mãe fazia muito isso por sobrevivência. Então, entende qual era o comportamento do seu pai e da sua mãe. Era um padrão de sobrevivência. Mas a gente acabou vendo muito isso, assim, ou o pai é um monstro, um demônio. Muitas pessoas às vezes veem, meu pai era um demônio, meu pai era alcoólatra, meu pai bebia, meu pai tal, né? Aí a mãe é a vítima. Aí quer dizer, como é que eu me conecto com a vítima doente e um pai endemoniado? Era a dinâmica do casal. Respeite a dinâmica do casal e aprenda a ter uma dinâmica diferente. A constelação, eu gosto muito da constelação por conta disso, porque ela vai me ajudar a curar, porque pai e mãe é a nossa base ali da nossa química, né? Então, se eu já não recebo do meu pai, ok, as plantas, as ervas, né? é, é, vão me ajudar a ajustar o meu corpo, mas assim, você vai ficar muito dependente dessa química, sendo que a gente também tem uma cura natural, que é o quê? Entender a minha química sagrada. Tá aqui, ó, minha química sagrada. Entende? Para onde eu vou, eu levo essa fotinha aqui. Coisa mais linda do mundo. E esse casal, por mais louco que eles possam ser, a gente tem que, assim, não julgar, assim, sair fora, às vezes, tipo, do relacionamento de pai e mãe, porque vai entender essa loucura. Olha o que eu achei ontem no meu Instagram, eu amei, gente.
Pai e mãe, olha lá que gostoso, né? Então, é, olha como a minha mãe parece a Cleo, gente. Eu acho minha mãe muito parecida com a Cleo. Então, respeitar a dinâmica que eles tiveram, não ir para o julgamento e aprender a conectar com a força. Então, tá, minha mãe era, sei lá, muito, né? Meu pai era um demônio, a mãe era muito isso. Entenda a força disso. Porque senão realmente a gente nunca se cura e fica escravo dessa química externa, sendo que o nosso corpo pode restabelecer essa ordem, essa química interna, né, dentro do nosso corpo. No caso, a Josi está aqui trazendo muito essa consciência também dos filhos adotados, né? Eu converso muito com a Josi nos atendimentos individuais quando ela vem, de ensinar ela colocar ali no altar dela os pais biológicos do filho dela, né? Por mais que às vezes a gente não sabe da história, só representar, só entender isso aqui, ó. A força da minha ancestralidade precisa chegar, respeitar, é sagrado. A gente não mexe, a gente não entra em julgamento, não fica colocando a mão ali, sabe assim, revirando. Ah, porque meu pai. Foda-se o que eles escolheram. É, foi a dinâmica deles de sobrevivência. Tudo que a gente faz é por amor. E hoje eu entendo muito do porquê que a minha mãe cuspia na cara do meu pai. A minha mãe vinha. Sabe assim, quando. Lembra antigamente que a gente ia fritar bife? E aí você ficava. Tinha um negócio, um pau que você ficava batendo no bife, amaciando a carne? Lembra? Acho que hoje em dia não tem isso mais, né? Mas eu lembro da minha mãe pegando aquele. Era um martelinho de madeira e ficava ali batendo ali, né, na carne, né? A minha mãe fez isso com meu pai. Ela foi amaciando o machismo do meu pai, ela precisou cuspir, interessante ponto de vista, na cara dele, que meu pai tinha uma arrogância, e ele. é, Meu pai falava, por exemplo, assim, que mulher que ia para a faculdade ia virar puta. Olha para você ver, às vezes, a mentalidade, né? Doentia, assim. Então, a minha mãe foi amaciando o meu pai para que eu pudesse chegar. Tiveram umas brigas muito loucas. Era o casal kamikaze. Mas por quê? Ela foi realmente ali trabalhando esse masculino tóxico dele, esse patriarcado, para que eu pudesse, enfim, estar aqui fazendo o que eu faço hoje. Então, assim, hoje eu entendo claramente a dinâmica deles. E eu acho muito, eu até me divirto. Sabe quando a gente se curou? Quer saber a sua cura? Quando você estiver dando risada da sua história, do seu pai, da sua mãe. Hoje eu lembro das brigas deles, assim, que foi muita dor para mim. Eu falo, cara, eles eram muito loucos. E realmente, assim, Janis Joplin e Raul Seixas, muito rebeldes. Então, essa rebeldia do meu pai e da minha mãe, de não votar, de não fazer um monte de coisa, de, sabe assim, de subir no poste para poder ligar a energia, a luz, isso tudo me ajudou muito a quebrar, eu ter uma química muito rebelde, muito forte para poder romper esses padrões, me trouxe muita coragem, inclusive não só de romper os meus padrões, mas estar aqui hoje, né, quebrando essas correntes de prisão com grupos aí de 50, 100, às vezes live com 600 pessoas, entende? Às vezes no meu Instagram passa 500 mil pessoas. E por que que passa isso? Porque tem essa força do campo, entende? Um campo que desafiou um sistema religioso. Meu pai até hoje, ele sustenta ali, entendeu? As crenças dele. Interessante ponto de vista. Às vezes se foge um pouquinho porque é muito radical. Não precisa ser tanto radical, mas eu só respeito, eu honro, né? Eu honro, respeito, vejo a força do movimento dele e pego essa força para poder fazer o meu movimento. É isso que vocês têm que entender. Tá bom? Ficou claro? Então, pai e mãe é a nossa raiz sagrada. Tem os miasminha para limpar? Tem umas dores para limpar? Tem. A gente vai limpar. Tem uns traumas. A própria alquimia, algumas plantas, elas vão trabalhar nessa parte mais límbica, né? Uma parte. Lembra que eu sempre brinco com vocês? A gente tem o campo físico, o campo ali emocional, o campo alimentar, um campo ali energético e um campo hardcore. Então, algumas plantas, por exemplo, elas vão trabalhar. O professor comentou que ele teve uma briga de trabalho com a pessoa,
que aí ele tomou a tintura de alecrim antes de dormir, e aí no sonho essa pessoa veio e pediu desculpa para ele, assim, porque a cura foi feita num nível espiritual, né? Olha que interessante, assim. Então, foi uma limpeza tão forte que é como se vamos resolver essa treta aqui nesse nível hardcore? Eu tô gostando muito dessa nova fase, assim, depois de estar aí, há não sei quanto tempo eu tô seguindo as luas bonitinho, e tenho ancorado, então já tem aí uns 3 meses, 4 meses que eu tô vivendo muito intensamente, né? O meu feminino, a rotina sagrada, porque uma coisa que eu não lembrava dos meus sonhos, não lembrava. E hoje eu tenho recebido muita informação no sonho. Então, essa noite passada foi tão engraçado. Noite passada me veio assim o processo judicial, né, do Micael, que ia sair. Quando foi ontem à tarde, ele me mandou mensagem, marcar a audiência. A espiritualidade conversa muito com a gente através dos sonhos, né? Mas eu estava tão desregulada que, tipo assim, eu nem não tinha consciência. Por isso que é muito importante. A alquimia, ela vai falar para você viver o dia e a noite. Os povos mais antigos, né, que não tinha luz. Então, por exemplo, assim, quem trabalha à noite, a gente tem que usar aquele óculos laranja. Porque quem tem problema com insônia, por exemplo, que fica às vezes trabalhando à noite ou fica no celular à noite, vai matando a melatonina do corpo. Olha para você ver. Então, quanto mais sagrado eu vou mantendo o meu corpo, a minha energia, essa sintonização com a natureza, isso é muito sagrado para nós, isso é muito importante para nós, porque é uma química perfeita. Deus já criou a gente muito perfeito. Ai, mas eu gosto mais da noite, né? Eu vi minha mãe, minha avó trocava o dia pela noite. Mas existe ali uma ciência, né? Enfim, o nosso corpo ele precisa dessa energia do sol, senão você vai ficar numa frequência muito umbralina. Tchau, vai com Deus. A minha mãe acorda às 7 horas da noite. Aí ela fica a noite inteira acordada. E aí ela acaba tendo muitas doenças, por falta de sol. Então vamos lá. Deixa eu acelerar aqui o conteúdo, que a gente começa a conversar e eu não estou passando conteúdo. Quer dizer, estou passando coisas importantes também, né? Mas vamos entender um pouquinho mais aqui das plantas e dessa energia. Então, o sulfur a gente trabalha de manhã, à tarde a gente trabalha o sentir, que é o sal, e à noite a gente trabalha o mercúrio, né? Então, é movimento de expansão, de manhã é expansão, à tarde contração e à noite integração. Essas frequências que a gente tem que ficar trabalhando. Quando a gente fala em contração, não é paralisação. Contração, eu vou refletir, eu começo a ir para um espaço de sentir, para que à noite eu consiga fazer essa integração de tudo que eu vivi durante o meu dia, tá? Então, esses elementos, essas plantas, essas ervas, tudo isso que a gente vai trabalhar, vai ajudar a gente nesse movimento. Quando eu tenho equilíbrio entre a expansão, a contração, que é o sentir, e a integração, o meu corpo está curado, não tem doença. Porque eu estou transmutando ali. Na hora que eu paro, opa, o que que aconteceu aqui de manhã? Deixa eu ver, deixa eu prestar atenção, deixa eu integrar aqui. Lembra que eu falo para vocês que a consciência é a cura? A gente não precisa de muita coisa, não, de muito parafernália para cura. É só ter consciência do movimento. O nosso corpo ele é cíclico. Nós somos cíclicas. As mulheres ela têm uma ciclicidade mais profunda, né? E olha que doido, a gente vai vivendo isso desde pequenininha, né, com mais profundidade. Por isso que a gente é esse bicho maluco. Por isso que a gente, às vezes, não precisa se esforçar tanto para conexões espirituais. O homem, por ele não ter muito essa consciência, essa ciclicidade ali por conta da menstruação, né, ele acaba tendo que se esforçar um pouco mais para poder ter essas conexões elevadas. Mulheres são, assim como as serpentes, nós somos guardiãs
desses mundos, da luz e da sombra, e a gente pode e deve transitar entre esses mundos, entre a morte e a vida. Por isso que eu falo que nós somos muito sagradas, nós somos realmente, né, essas guardiãs, essas sacerdotisas dos tempos, né? Hoje mesmo à noite eu recebi um código, que é da Rosa Negra, que a gente vai trabalhar na sexualidade sagrada segunda-feira. Que é essa rosa de limpeza, que é essa rosa também de manifestação, que é essa rosa da morte, né? Que aprende a gente a morrer. A gente precisa aprender a morrer. Então, nós estamos entrando aí na sexta-feira numa lua minguante em Touro. O que que tá aqui? O que que precisa morrer aqui em mim essa semana? Eu tenho que silenciar. A gente não tem esses movimentos de silêncio, é muito barulho o tempo inteiro. Às vezes as crianças falam, quero faltar. Eu falo, não, Deus me livre, vai para a escola. Vai para a escola para que eu possa ter esse silêncio comigo, né? Esse movimento comigo, tá bom? Então, nós precisamos ter esse movimento de solitude, de silêncio, de introspecção, de olhar para dentro, de conversar com o nosso próprio corpo e de ir transmutando, de tendo consciência desses sentimentos que estão presos aqui e mandar eles embora. Combinado? Então, vamos lá. Depois a gente vai trabalhar as plantas salinas, né? Que são as plantas que ajudam a gente a sentir. Então, por exemplo, eu estou trabalhando muito isso aqui. Já acordei hoje, né? Interessante ponto de vista já com o hortelã. Então, plantas salinas, erva doce, anis estrelado, o boldo, o hortelã, o chapéu de couro, o alecrim, são todas plantas sentimentais. Então, são plantas que vão trabalhar os meus chakras, é, é, os meus chakras do meio, né? Então, essas plantas vão trabalhar. A gente falou ali o segundo, o terceiro e o quarto chakra. E depois a gente vai ter ali as plantas mercuriais, né? Então, por exemplo, a pessoa que está com muita mágoa, problemas no cardíaco, os problemas de digerir a vida, são pessoas que têm dificuldade no sentir. Às vezes sente com muita intensidade ou às vezes já bloqueou. É aquela pessoa que não sente nada. Então, são plantas que vão desbloquear aqui o nosso sentir, tá bom? São essas plantas mais salinas. Depois, as plantas mercuriais, que a gente deveria trabalhar mais à noite, são a melissa, a camomila, a laranjeira, o eucalipto, a lavanda e a erva cidreira. Todo o nosso movimento é feito de expansão, contração, integração. As plantas mais sulfúricas que a gente falou ali que é dos chakras inferiores, dos chakras infernais, são plantas que a gente precisa fazer, são mais limpezas, são plantas muito relacionadas também a limpezas, né? Liberação aí de parasitas, de miasmas, né? Que eu falei para vocês, canela, cravo, manjericão, porque geralmente é onde, como são as crenças, né? Quais são os sentimentos que alimentam esses chakras, o chakra básico, o chakra sexual e o chakra do plexo solar, o chakra umbilical. Então, quais são? Lá no curso Conexão Corpos, a gente teve aí 2 meses trabalhando cada chakra. A gente fica ali mais de 2 horas falando de cada chakra. Agora, dia 10 de julho, a gente começa a terceira jornada, né? Essa mesa ela é muito foda porque ela trabalha a química do corpo de dentro para fora e liberando esses miasmas, esses contratos, essas coisas muito fixas, né?
Ontem eu fui fazer uma classe de entidades especial, né? Estou fazendo uma classe de entidades avançada, e aí a facilitadora, na hora que ela conectou com o meu útero, ela falou vingança. Ela falou, você abre mão dessa vingança? Né? Olha que interessante, assim, na hora que a gente percebe o sentimento que está ali no chakra. É muito importante, né? E aí a gente fez uma limpeza bem legal ontem, porque é onde as entidades, os miasmas, né, são entidades, parasitas. E às vezes ele já está no nível físico. Então precisa ter uma limpeza, as entidades dos órgãos, né? Foi bem legal a aula que eu tive com ela ontem. Deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho para falar para vocês. Os olhos são muito importantes para trabalhar, então, os miasmas energéticos e espirituais, né? Os chás, eles vão trabalhar a parte mais densa. Então, realmente, quando o negócio já ficou ali fudido, já está ali no campo físico, né? Já se instalou, a doença já instalou. Dar preferência por plantas vivas. Lembrando que o sal grosso, né? Ele vai trabalhar muito, é uma limpeza muito profunda, então ele leva a sua energia para um ponto zero, ele neutraliza a sua energia. Então é importante sempre a gente depois complementar. Você pode fazer o banho de ervas e colocar junto o olhinho, tá bom? Ele potencializa. Quem gosta de fazer os banhos, eu tenho um pouco de preguiça de fazer banho, porque, nossa, suja o banheiro. Eu sou bem preguicinha para banho ali. Por isso que geralmente as pessoas preferem o chá. O chá é o alquimista preguiçoso, assim, né? E principalmente quando a gente fala assim, banho, a erva seca, é para alquimista preguiçoso, como pode melhorar? Então, deem preferência para trabalhar com a planta viva, porque a planta seca, ela acaba que tem bem menos propriedade do que a planta natural. Hoje eu vou atrás de uns vasinhos com essas ervas frescas para poder ter aqui em casa. Ah, agora, as tinturas, como eu falei, elas são 40% mais fortes do que o chá. Mas a ânima da planta é sempre assim, muita contribuição para nós. A fitoterapia é a química da planta, né? As tinturas, igual a gente falou da questão do álcool ali, né? Quem gosta de trabalhar com tintura, ou quem depois quiser aprender a trabalhar com tintura, ela vai drenar os miasmas do corpo. Então, é para ajudar nesse movimento também de expurgação. Eu estou tomando uma tintura que eu comprei na Chapada, que é do feminino. O trem é ruim para burro, me embrulha o estômago. Então, é esse, às vezes, o objetivo dele mesmo, botar, ajudar a botar para fora. Olha lá, café com sal grosso é um banho poderoso de limpeza. Sim, e às vezes, eu acho que às vezes a gente, assim, eu fico pensando, é, eu faço muito movimento de limpeza, eu gosto muito, né? Mas às vezes eu fico pensando o quanto a gente está precisando só agora de banhos calmantes também, mais relaxante, o próprio banho de açúcar, né? Então, assim, a gente fica muito preso nesse ponto de vista, às vezes, só da limpeza, do faxinão. Eu sou essa, a louca do faxinão. Mas, às vezes, assim, a alquimia da riqueza, tudo bem, tem a parte de limpeza, quando a gente vai pegar um cliente que não faz porra nenhuma da vida, né? A pessoa nunca recebeu um reiki na vida, nunca recebeu uma energiazinha. A gente trabalha bastante, a gente faz muito processo de limpeza. Pergunta na mesa, perceba a energia, que talvez o que esteja faltando para nós é só se utilizar. Né? Me falaram, a espiritualidade me falou, eu ainda estou digerindo essa informação, que esse é meu último ano de atendimento. Eu já tenho falado isso para vocês, né? Eu tenho sentido isso, que eu vou parar provavelmente de atender. Não sei como é que vai ser os cursos daqui para frente, porque eu escolho sutilizar meu campo. Então, eu acredito que já me preparando, estou ainda um pouco apegada, né? Vou sentir muita falta dessas aulas, mas eu tenho sentido que daqui, talvez para o ano que vem para frente, eu vou ficar quietinha, vocês vão ver só livro meu. Ainda bem que a gente tem muito material gravado, muito curso gravado, né? Vou aparecer bem pouco, por quê? Porque isso me densifica. Tá aqui todos os dias, com esse tanto de gente, isso acaba densificando o meu campo. E eu já estou num nível que eu quero agora criar e ficar e sustentar esse campo celestial, né?
Então, quero realmente começar a canalizar. Eu sinto, eu já tinha, isso é me mostrado desde muito cedo que eu ia escrever. E, e às vezes, assim, esse trabalho aqui, ele é um trabalho para quem é terapeuta, que põe a mão na massa. Eu já nem atendo mais presencial. Meu corpo não escolhe presencial, gente. Tem uma inteligência nisso, sabe? Porque a gente acaba, às vezes, assim, entrando muito no campo do outro, é muito miasma, é muito ectoplasma, né? Então densifica muito a minha energia. Tem dia que às vezes eu vou dormir chorando, de tão cansada que eu tô. Então eu não estou escolhendo realmente mais muito tempo isso, é. Mas que bom que a gente tem muito material gravado. A espiritualidade me falou isso ontem de ontem. Eu chorei. Eu falei, ai, será que é isso que eu estou escolhendo agora? E eu falei, vocês me ajudam, eu fico até emocionada, dá vontade de chorar, porque eu amo o que eu faço, mas assim, a gente entende que tem tudo o tempo para tudo. E como alquimista, eu entendo que está na hora agora de eu trabalhar, de eu trazer coisas diferentes, né, para nós, assim, enfim. Então vai ter, por exemplo, a Xena, é uma facilitadora que eu gosto muito, às vezes ela dá 4 cursos no ano. Então talvez vai ser isso, a gente vai ter aí menos cursos, menos encontros, porque estar aqui todo dia é algo que às vezes me cansa um pouquinho, tá bom? Não é nem que me cansa, é porque eu quero aprender a trabalhar com outras energias. Então, talvez vai ser por um tempo eu vou fazer uma jornada de ficar mais introspectiva, né? Talvez eu vou e não vou gostar. Ai, não, gosto do denso, gosto do submundo, apaixonada na terceira dimensão. Mas eu preciso fazer esse movimento de estar ali conectada com esses seres, com Sirius principalmente, que é uma egrégora que se comunica muito comigo. Essa semana aqui em Ilha Bela apareceram 70 baleias. Vocês têm noção? O Michael me mostrou o vídeo, eu chorei, cara, eu chorei, né? Chorei. Eu preciso ir para Telos e ficar lá, trabalhando e trazendo para vocês mais essa alquimia também, né? Mais essa cura. E canalizando novos seres. Tem muitos seres que surgiram, que estão aí, que as pessoas ficam ali batendo na mesma tecla de orixá, de... Não estou julgando, eu acho maravilhoso. Mas eu acredito que tem muitos seres com tecnologias para esse novo tempo, essa nova era, que precisam ser incluídos. E alguém precisa fazer esse movimento de parar e de perceber. Percebe que a gente fica no mais do mesmo? A gente está sempre ali no mais do mesmo, falando das mesmas coisas. Espera aí, e aí, cadê o novo? E eu sou aquariana, né? Eu tenho tesão nesse novo tempo aí. Que mais, gente? Por isso que algumas plantas não podemos algumas plantas durante a gestação. Por isso que algumas pessoas realmente, o bebê, ele acaba sendo um miasma no corpo da mãe, né? Ele tá ali drenando toda a energia da mãe. Então, por exemplo, tomar canela, algumas plantas são proibidas, o alecrim é proibido em alguns países, porque acaba sendo também uma planta abortiva. Não é uma planta para tomar sempre, né? É, mas são plantas que realmente fazem esse expurgo dos nossos órgãos, essa limpeza, né? Uma amiga minha, chiquérrima, né? Ai, tô indo para a Suíça fazer uma limpeza indiana. Eu falei, amiga, você não vai para a Índia? Ela tá indo lá fazer um retiro. Ela falou, ai, não, amiga, quero sofrer, não, eu vou fazer na Suíça. Eu falei, isso é muito chique. Ela falou, amiga, eu não tenho tara nenhuma aí para a Índia, né? Eu falei, desculpa, amiga milionária. Eu já queria fazer na Índia, né? Como pode melhorar? Mas ela vai para um retiro indiano na Suíça. Chiquérrima, né? Que é um retiro de expurgo, né? Tem uma prática indiana, eu não lembro o nome. Você fica 7 dias ali vomitando e provocando diarreia. Água de coco faz muito isso. Tomar água de coco, comer o coco puro, né? É, bater o próprio óleo de coco, né? Óleo de mastruz, eu trouxe da Chapada. Ai, pensa num trem horroroso de tomar o óleo de mastruz, né? Ui! Mas realmente lua minguante é muito bom para poder ajudar também a fazer essas limpezas, esses banimentos, né? Acabar. Muito dos nossos vícios estão muito conectados a esses vírus e bactérias. Olha lá, bater coco verde com leite, limpa tudo, é. É, tem umas mandingas muito doidas aí, mas aí você se prepara, não sai de casa, porque vai ser aquele show de horror, né?
é pum, é arroto, né? Então, por isso que às vezes o retiro é legal, né? Tá todo mundo ali. É muito broxante às vezes, né? Fazer isso do lado do marido, mas se requer. De vez em quando a gente precisa desse expurgo, até para poder liberar a crença. Eu sempre indico para vocês, né? O jejum, por isso que o jejum intermitente é muito curador. Ficar sem comer. O nosso órgão, os nossos corpos, os nossos órgãos precisam de um tempo dessa desintoxicação e tentar levar a alimentação assim para o mais natural possível. Hoje mesmo eu pedi para o Mikael, eu falei, ah, cadê meu bolinho de cenoura? Aí ele saiu correndo, foi lá na padaria e comprou. Aí eu falei, ai, cara, eu preciso me despedir dessa farinha branca e do açúcar. Eu já fiz isso um ano e, gente, o corpo, como o corpo fica maravilhoso, como a barriga fica incrível. É incrível, assim. Eu já fiz um ano, a pele colou na barriga sem açúcar e sem farinha branca. E se a gente parar para pensar, por que que a indústria soca tanta farinha branca na gente, né? Porque que é viciante, gente. O açúcar, ele vicia mais do que a cocaína. Porque aquela barriga tá toda, barriga de trigo. Tem um vídeo no YouTube que chama barriga de trigo. O nosso intestino fica todo inflamado, a gente fica burro. A farinha branca e o açúcar em excesso inflama todo o nosso intestino, né? São anti-inflamatórios e aí a gente fica burro. O nosso intestino não é o nosso cérebro aí? Tem gente que fala que é o segundo, talvez seja o primeiro, né? Porque é cheio de bactérias, cheio de miasma, cheio de o intestino inflamado, a pessoa fica nervosa. Você tá com a química do seu corpo inteiro desajustada. Então, assim, eu tô 100% alinhada com o que eu falo? Não, 70%. Mas eu estou cada vez mais buscando esse alinhamento, essa conexão de viver 100% em congruência energética com o que eu falo. Eu ainda sou uma pessoa viciada em açúcar, em algumas coisas dessa realidade. Equilíbrio, né? Mas eu entendo que os processados, né, são muito ruins. Então a gente precisa ir escolhendo, ir introduzindo aos poucos, porque assim, quando a gente entende o que que acontece com o corpo natural, eu consigo sustentar a minha frequência da riqueza, das conexões espirituais de sucesso. Se eu estou ali enfesado, o intestino que não funciona, se eu estou enfesada, os meus chakras inferiores estão infernais. Como é que eu vou subir a minha frequência para poder conectar com o divino, para conseguir sutilizar a energia? Outra coisa que vocês têm que prestar atenção, diminui a carne. Não precisa tirar a carne, mas diminuir o máximo possível da carne. Por quê? Como é que aquele bichinho morreu? Às vezes a pessoa muito raivosa, muito estressada, é o estresse da própria alimentação, da própria carne, entende? Então, talvez hoje eu sou quem eu sou, porque o meu corpo, desde os 8 anos, eu cortei carne. Mas foi, assim, algo muito natural. Não foi assim. E a gente para perceber, eu parei de comer carne, eu tinha 8, 9 anos de idade. E nunca mais eu comi carne vermelha. Depois teve um tempo que eu comi um frango, às vezes de vez em quando eu ainda pego ali por exemplo, um fricassê, às vezes eu até como um pouquinho. Mas se a gente prestar atenção nisso. Então, às vezes eu conecto muito fácil, faço essas projeções astrais, esses deslocamentos, por quê? Porque o meu corpo, é, eu como muito bem, na medida do possível, assim, né? Eu como muito bem. Às vezes até falta um pouquinho de densificar, né? Por isso que às vezes eu falo, às vezes uma aluna veio perguntar para mim, você falou que o álcool é bom. Eu falei, ó, não vem usar como muleto que eu tô falando, não, gente. Vocês largam a mão de ser doido. Aí a justificativa para vocês virar alcoólatra. Não, presta atenção. Eu falei que quando eu tô muito no mental, né? Como eu não como carne, então tudo para mim, eu sou aquariana, o meu elemento é ar, tudo me puxa para os chakras superiores. Aí você não manifesta dinheiro, não, o corpo não se cura. Então, o álcool, para mim, que eu adoro, ele acaba sendo bem-vindo e permitido porque eu faço poucas práticas que me aterram, entende?
que densifica a minha energia. E como eu trabalho muito com as mesas radiônicas, a minha frequência ela é muito alta, e isso às vezes não é bom. Durante muito tempo eu tive dificuldade de criar dinheiro na minha vida, porque a minha frequência era muito alta. A gente acha que os chakras superiores são os chakras certos. A gente acha que ficar em Nárnia é o que é certo. Não. A gente precisa, às vezes, os chakras infernais para poder aterrar. Muitas pessoas que às vezes têm problema com filho, família e dinheiro é para aterrar, porque vocês vivem querendo fugir. Se deixar a pessoa quer ficar o tempo inteiro ali, né? Deixa eu postar, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Uma aluna me mandou ontem que eu achei sensacional, um meme de espiritualidade. Eu adoro. Cadê aqui o meme? Ah, deixa eu mostrar. Olha o Rapa. Vocês conhecem o Rapa? Ou quando eu era da TV? A carinha, gente. Bebezinha, gente. Coisa mais bonitinha. Peraí que eu tô procurando uma foto aqui. Mostro outra. Ah, eu não salvei, gente, o meme? Ai, mas eu achei que eu tinha salvo o meme. A menina falando, por que que eu não vou pra Nárnia? Ai, eu achei que eu tinha salvo esse meme. Por que que eu não vou pra Nárnia? Meu guarda-roupa tá muito bagunçado. Então, às vezes é bom ter um guarda-roupa bagunçado, arrumar a cama, né? De rebeldia. Então, de vez em quando, assim, tem que ter umas tretinhas pra gente poder aterrar, né? Brigar com a secretária da escola. Quais são os implantes que estão aterrando você? Aí eu postei no story, é verdade. Eu falei, gente, eu tinha pego esse meme. Achei muito legal, né? Por que que eu não vou para Nárnia? Porque eu tenho muita roupa para eu lavar, para arrumar, filho para educar. Então, quais são os problemas que vocês estão criando para poder manter vocês vivos, né? Então, porque se deixar, a gente abre ali o guarda-roupa e vai para Nárnia e não volta nunca mais. E o nosso trabalho é aqui na Terra. Combinado? Deixa eu ver, acho que eu falei tudo da aula de hoje. Então, até compartilhei. Usem os óleos essenciais, usem as ervas, as plantas, não só como limpeza, mas como a ânima, trazer para vocês o banho de floresta, trazer para vocês essa energia da riqueza. Não existe escassez na Terra. A Terra é gentil, a Terra é orgásmica, a Terra ela é generosa. Às vezes a gente vê esse puta desse caos aí, que a gente está vendo, né? Eu vi uma matéria que Santos vai sumir. Em 2100, a previsão é que o mar entre em Santos, né? Mas por quê? Porque construíram muito perto do mar e, por conta das geleiras lá que estão derretendo, né? Da própria poluição que a gente cria. Então, nós aqui, a gente tem que prestar muita atenção no nosso consumo, ser consciente de a alquimia da riqueza de cabo a rabo. Então, assim, eu penso que tudo que eu faço aqui, primeiro, eu encarnei para contribuir com a Terra. É, eu encarnei, né, para poder contribuir com a Terra. Então, o meu trabalho aqui, o meu negócio, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz é para poder trazer essa consciência da Terra. Eu não quero ensinar para vocês riqueza para vocês consumirem mais. Pelo contrário, alquimia da riqueza para que vocês parem de consumir porcaria, parem de patrocinar empresas da Matrix. Vocês viram o que aconteceu com a Amazon? Fiquei doida, porque eu vivia comprando na Amazon, né? Uma demissão em massa lá, cheiro de robô. Você vê o desespero do povo sem emprego. Então, assim, o nosso trabalho aqui, a gente como consciência, a gente consumir o quê? No nosso bairro, das pequenas empresas. Ai, Kézia, mas é muito mais barato eu comprar na Amazon. O dinheiro é para servir a vida, não para servir a morte. Quando você cria congruência, você sai do ponto de vista de economizar, porque tem gente que fica ali, vive na escassez, né? Ai, não, qual que é o mais barato? Qual que é o justo? Qual que é o sensato? Qual que é o mais amoroso? Qual que é o mais verdadeiro para mim? Então, assim, e grande parte do que está acontecendo, por exemplo, hoje no planeta, é a palhaçada da indústria da moda. Vocês já viram lá no deserto do Atacama? O lixo da indústria têxtil. Então, a gente tem que prestar atenção no consumo. Outra coisa que baixa a nossa frequência, roupa de poliéster. O certo seria a gente andar pelado
Ou usar produtos naturais, algodão, linho. As roupas de hoje em dia traz alergia para o nosso corpo. Não deixa a gente receber do sol, da terra, da natureza. Então, até isso a gente tem que pensar. Não dá para ficar bitolado, né? Como pode melhorar, mas no máximo de congruência, eu vou adaptando aos poucos tudo isso. Não, malhar de linho não dá, com certeza, mas um algodão é gostoso, né? Com uma camisetinha gostosa e tal. E às vezes não ter tudo de poliéster no corpo. Então, assim, dormir. Às vezes tem gente que vai dormir com aquelas roupas de. Dorme de camisetinha, né? Coisa gostosa. Então, porque o seu corpo está transpirando ali durante a noite, né? A sua pele precisa respirar. Às vezes a questão do cobertor. A gente passa muito tempo dormindo, né? Ah, outra coisa, os miasmas da casa, lembrei. Colchão velho, travesseiro velho. Uma das curas mais difíceis que eu fiz foi jogar meu travesseiro fora. Já contei isso para vocês. Eu tinha um travesseiro que ele era muito antigo, mas o meu travesseiro ele tinha o ângulo perfeito. Eu não dormia sem meu travesseirão. E esse travesseiro era um travesseiro da infância. Eu devia ter esse travesseiro fazia uns 20 anos, se não fizesse mais, hein? E aí um dia uma terapeuta fez a pergunta para mim. Falei, engraçado, eu mudo, 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 parece que eu não mudo. Ela falou, o que que você está levando para toda a casa? Eu falei, não, o meu travesseiro não. Tudo menos o meu travesseirão. Ela falou, joga fora. Aí, cara, eu nem pensei. Eu nem pensei. Na hora, eu joguei o travesseiro fora. E fez todo sentido. Quando eu estava triste, eu chorava abraçada no travesseiro. Esse travesseiro era, principalmente da minha adolescência, quando eu brigava muito com a minha mãe. Ele tinha a frequência dos miasmas da casa da minha mãe. Então, olha os objetos na sua casa que te trazem, sabe assim, um desconforto, que te traz uma sensação ruim, joga fora. Não dá, não, joga fora. Descarta, põe fogo, porque tá cheio de miasmas e parasitas, tá? Defumação na casa é super importante, né? Eu ainda não aprendi a fazer, mas é a defumação com a planta viva, com a planta fresca. Se alguém souber fazer defumação com a planta fresca, eu vi meu professor fazendo, eu achei sensacional. Ele faz a defumação na casa com aqueles carrinhos de pedreiro, carriola, né? Então, é, é muito importante, tá bom? Anil, anil também ajuda a limpar, passar pano na casa com anil. Uma coisa que eu gosto, deixa eu ver se está aqui, eu não tenho aqui o Vaninam, cadê ele? Às vezes, na hora que você vai passar o pano pela casa, você pode deixar o balde, por exemplo, da água, um símbolo de Hanená. Às vezes, pregar um símbolo de Hanená no balde ali, porque ele sobe muita frequência, Hanená, ele chega em 70 mil hertz, e aí você deixa aquela água ali descansando um pouquinho, às vezes deixa da noite para o dia. Por exemplo, a água, o banho também da água lunar ou a água solar, e aí você passar o pano na sua casa, trazendo aquela energia, deixar a casa ventilar, deixar a casa aberta, morar numa casa que tem essa ventilação, casa com parede mofada, é miasma, né, gente? Como pode melhorar? Então presta atenção ali na energia que está aquele ambiente muito fechada, muito. Imagina só a casa da minha mãe, me dá desespero, né? Que a minha mãe, a casa fica trancada o dia inteiro. E minha mãe ainda é daquela louca das cortinas. É um breu, né? Um breu, a casa inteira mofada, inteira mofada. Então, assim, me dá até desespero, assim, só de pensar, né? Para mim é muito difícil ir na casa da minha mãe. É um grande exercício ali de consciência. Deixa eu ver se essas ferramentas funcionam mesmo. Ah lá, a água, ai, indecente. Ai, ela é muito nojenta. A água da minha casa é de cachoeira. A Glória mora. Depois mostra, Glória, a sua casa. A casa da Glória, ela mora num sítio em Paraty. A cachoeira passa do fundo da casa dela
Ela é muito indecente, né? Como pode melhorar? É muito legal, é muito natural, muito bonito. Uma hora manda um videozinho do seu quintal, Glória, que é lindo. Então é isso, meus amor. Alguma pergunta sobre tudo que a gente conversou? Quando você vai mudando o seu estilo de vida, quando você vai introduzindo esse natural de volta, ficando perto desse natural, fica mais fácil de vocês sustentarem esse padrão vibracional. Combinado? Isso é o exercício que a gente precisa aprender. Por que que às vezes é tão difícil hoje no meio de São Paulo, no meio da sociedade doida, trânsito, poluição, né? Então, isso tudo modifica a nossa vibração ali total. Então, eu tenho que buscar esses movimentos. Imagina só uma pessoa que mora, às vezes, em São Paulo, né? Aquele ar pesado, poluído, respirando isso 24 horas por dia. Então, eu preciso levar meu corpinho para se desintoxicar, que eu vou ficando com essa respiração tóxica e pesada o tempo inteiro. Alguma pergunta? Vou compartilhar depois com vocês uma parte um pouquinho mais técnica desse sulfur, desse sal, para vocês estudarem, né? Podem procurar aqui. Foi só uma chave que vocês depois vão mergulhar nessa energia aí, de olhar para isso, tá? Então, olha e percebe essa energia, tá bom? É, as doenças de cada. Porque o excesso também dessas energias é o que provoca doença no nosso corpo. O excesso de sal, o excesso de mercúrio, o excesso de mental, né? Então, por isso que à noite é onde eu tenho que fazer o quê? Ir me desconectando dessa energia é, de muito pensamento. Não é treinar à noite, não é legal. Tela à noite, não é legal. Tudo isso vai tirando a melanina, a melatonina do meu corpo. Eu mandei lá no grupo já os olhos, né? Que às vezes é mais fácil de vocês trabalharem, tá bom? Mas aí assiste de novo e anota. Gente, como é um curso muito barato, não tem apostila, né? Eu quero contratar uma pessoa para poder criar a apostila, tá? Mas aí vocês vão pagar igual eu pago, R$ 2.000 num curso. Aí o cara tem 18 pessoas na equipe dele. Se alguém quiser contribuir, tiver tempo e puder transcrever a aula e compartilhar, eu agradeço, né? Quem tiver tempinho, tira foto lá e coloca no grupo. Mas eu acho importante vocês assistirem e escrever. Porque eu estou tirando, isso é uma técnica de manifestação. Pessoas que têm dificuldade em manifestar precisam começar a escrever. Qual é a primeira manifestação? A escrita. Então, tira aqui, ó, tum, e escreve, tá bom? Eles pedem para a gente escrever com lápis, carvão, que é mais natural, tá bom? Então, façam esse exercício aí. Ah lá, já assiste anotando, é? É importante, porque senão a gente fica um obeso mental. Se você fica assistindo, 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 não escreve, não aplica, é um obeso mental. Fica cabeção, aí você tá explodindo dessa energia mercurial aí fica acelerado, tem insônia, muito pensamento, fica com a cabeça cheia. Então, como que eu tenho que esvaziar a minha cabeça? Eu tenho que limpar a minha cabeça. Hoje eu falo que eu deixo tudo anotado. Por isso que eu nem faço questão de decorar muitas coisas, porque a mente divina é vazia. A mente divina, ela é o vazio. Ela é o espaço. Deus não cria tudo? Para a gente criar, a gente tem que se esvaziar. Então, às vezes, no seu processo de manifestação, o que está faltando para você? A pessoa que fica, quer dizer, eu não sei criar, é muita cabeção, está muito no mental. Então, eu tenho que aprender a me esvaziar, ficar no vazio, para que a informação, porque a criação vem do Criador, né? Então, para eu poder criar, para eu poder canalizar, eu tenho que ter tempo. Tempo, por que que eu quero parar de dar aula? Por que que eu vou sumir um pouquinho das redes sociais e das pessoas, né? Todo esse movimento já de me desconectando das pessoas, no sentido assim, de me esvaziar porque eu sou muito mental, para poder conseguir conectar, ter uma conexão legal ali, né?
coerente e assentidíssima com a criação, com o Criador, e ficar ali. No livro Telos é muito legal, ela conta que ela recebeu um e-mail de Telos. A gente tem um clube do livro, eu quero voltar a ler esse livro, mas olha para você ver como que as frequências não tem. Eu não consigo ler Telos, o tanto que eu estava acelerada. Esses dias alguém falou para mim, você não vai voltar para o clube do livro? Eu falei, eu quero muito, mas Telos é engraçado que ele é uma energia que ele te leva para um outro nível de energia e eu não estou conseguindo chegar no Telos de novo, mas eu vou chegar, eu estou me esvaziando para conseguir pegar o livro Telos e voltar a ler. Mas aí ela conta que no livro Telos, ela recebeu um e-mail de Telos e falava assim para ela, mude-se, você vai pegar suas coisas e você vai mudar para... Ai, como que é o nome do país lá, gente? É na Califórnia, é na Austrália. Ela, que é onde existe a cidade Telos espiritual. E ela achou muito louco, né? Ela obedeceu, tal, foi morar nesse lugar. Ela ficou 3 anos em Telos, 3 anos na Austrália. Dizem que a Austrália é um dos portais sagrados, né, da Terra, maravilhosos, né? Esses pontos de energia, esses picos de energia, rudidaços. E, e ela ficou 3 anos, Monte Shasta, obrigada, Califórnia, isso, Monte Shasta. Ela ficou 3 anos no Monte Shasta só se limpando, abrindo espaço. Isso, Monte Shasta, falei errado. Só se limpando, se limpando, se limpando, se limpando, se limpando, se ajustando com a egrégora para ela conseguir canalizar. E aí ela lança a trilogia aí de telas, né? É bem legal, bem bacana. A gente tem esse clube do livro, que não foi completo ainda. Eu comecei. Então, Glória, compartilha depois para as meninas o áudio, o grupo lá do Telegram. Quem sabe eu volto, eu consigo voltar. Eu escolho voltar a me conectar com essa energia. Eu escolho. Eu escolho. Ele já está me chamando faz dias. Coloca aqui no grupo, Glória, fazendo favor, o grupo do Telegram. E quem sabe eu já consigo, escolho fazer isso hoje, né? E ele é um livro, vocês vão morrer de rir, porque eu choro, eu começo a ler o livro, eu começo a chorar. Do tanto que ele é curador. Gente, leiam. E leiam às vezes vocês, porque eu começo a ler os caras. Ele é tão verdadeiro para mim, é tão lindo ler o Telos, ele muda tanto, ele é tão uma frequência, é uma frequência tão de cura, de cardíaco, né? Desse coração multidimensional, que é difícil um capítulo que eu não tô lendo, que eu não tô chorando, porque ele vai me desbloqueando ali, é muito louco. Eu acho que por isso que eu parei de ler, eu acabei entrando no julgamento. Telos, acho que é com 2 L's. Ah, é sensacional. A Glória vai compartilhar o Clube do Livros, aí tem o PDF lá para vocês. Leiam, leiam. Olha lá, isso aconteceu comigo nas cartas de Cristo. Não, é muito foda, né? Porque na hora que você conecta com aquele arquétipo, e Telos traz a memória para nós de Lemúria, de Atlântida, né? Então, tá curando mesmo. E a gente começou a ler o caderno de exercício. Então, eu comecei de trás para frente, aquariano, né? Não entenda. Por quê? O que que eu falei? A gente precisa já começar a praticar os exercícios de telos, de subir frequência, para ir já, assim, né, trazendo a contribuição. Mas não sei, acho que eu acabei entrando numa energia muito implante de relacionamento, de sexo, de 3D. Quando eu fui para Riviera, tem uma energia de muito luxo também, que é gostoso, né? Mas aí eu acabei me desconectando um pouquinho e aí acabei entrando em relacionamento novo, arrumei um namorado aí, né? Um surfista, Camila, de 33 anos. Perdi totalmente o contato com a nave, mas foi super legal, foi super importante essa fase para mim também. Curei minha adolescente, tá bom? Gente, é isso. Como pode melhorar? Se vocês tiverem perguntinha, coloquem lá no grupo. Amanhã é a nossa última aula. Espero que vocês tenham gostado do que vocês aprenderam. Espero. Foi conteúdo novo para quem me segue em todos os grupos? Teve muito conteúdo novo, né? Que às vezes fica parecendo que eu estou falando mais do mesmo. E
Mas eu quis trazer um pouco de tudo que a gente está vendo. Assim, aí em cada grupo, a gente acaba se aprofundando num pouco mais as energias, sabe? Então, por exemplo, eu indico para vocês, sugiro o Conexão Corpus. Dia 10 a gente começa uma jornada do Conexão Corpus. Para quem não tá, vai para lá, porque a gente se aprofunda, né, a cura desses chakras, né? Então tá um curso muito bonito. A gente está indo para a terceira fase. Então, quem sentir já vai para lá para poder estudar essa alquimia dos chakras, porque é você fazer essa Kundalini subir. A gente também está falando disso, um pouco disso, mas com um outro olhar do Conexão Sexualidade Sagrada, que são os cursos que estão ativos, né? Que a gente vai trabalhar nessas energias. E acredito que até o final do ano a gente vai ficar bem focada nessa energia da Kundalini sexual, tântrica, que é essa reconexão com o corpo. É uma oração com o corpo, que é a sexualidade sagrada, e o conexão corpo já é mais uma medicina. É um olhar assim de, de um médico mesmo, mais uma visão mais alquímica dos órgãos, dos corpos. A terceira fase do Conexão Corpus começa, se eu não me engano, dia 10 de julho. Mas aí é legal assistir às aulas anteriores, porque a gente já. Essa fase agora é só de medicina para os chakras. Então, o primeiro grupo, a gente trabalhou chakra 1, 2 e 3. O terceiro, o terceiro grupo, o segundo grupo, a gente trabalhou os últimos chakras, a gente acabou semana passada, né? E agora esse último grupo, essa fase agora é só as medicinas para os chakras, né? Então vai ser bem legal, tá bom? Segunda-feira começa Barras. Amanhã a gente vai ter uma aula. Como é que eu posso criar dinheiro com a mesa Conexão Prosperidade? Gente, tem gente que ainda não caiu a ficha que vocês têm. Lá no Telegram, vocês têm o PDF da mesa. Vocês viram isso? Que tem um curso lá dentro? Gratuito para vocês? Teve gente ontem que eu vi que não prestou atenção nisso. Dentro do Telegram, tem uma aula ensinando vocês a trabalhar com a mesa Conexão Prosperidade. Isso aqui é uma puta de uma ferramenta de cura, de frequência, de ajuste. Eu trouxe para vocês informações além da mesa. Eu não falei, acabei falando muito da mesa, porque está gravado lá na aula da mesa. Lá na mesa eu explico lá no curso eu explico cada código, o que que essa mesa faz. Inclusive as perdidas que nem achou o curso até agora, por favor, tenham uma bússola. Eu tenho um pingente, era para eu estar com ele hoje aqui, eu esqueci. Mas eu tenho um pingentezinho que eu uso de colar aqui, ó, o caminho da riqueza, né? Tem uma bússola, um arquétipo de riqueza, né? A gente tem que estar aterrado, gente, né? Prestar atenção. Por isso que eu falo, esses movimentos ali, primeiro a gente tem que curar os chakras inferiores, para depois eu começar a querer canalizar. Kézia, como que eu canalizo? Tá aterrada? Primeira coisa, tá bom? Então, lá no grupo, vocês têm a mesa, uma aula da mesa, tem uma aula de pêndulo. A aula de amanhã eu quero ensinar vocês a criar dinheiro com essa mesa. Todos vocês, né? Vocês podem criar uma aula, vocês podem criar um Zoom, vocês podem criar áudios, vocês podem criar um livro, sessões a partir da mesa. E amanhã eu vou trazer para vocês um passo a passo de ideias de como vocês podem manifestar dinheiro. Késia, eu tenho outras mesas, qualquer mesa. Eu vou trazer um protocolo inicial. E as meninas depois vão estar ajudando vocês, dando uma orientada aí. Porque tem gente que não tem nem Instagram, né? Tem gente que às vezes, enfim. Então, como é que eu crio ali um Instagram? Vocês têm que ter uma noção do básico, assim, né? Para poder expandir. Então, a gente vai trazer algumas consciências na aula de amanhã de como vocês podem criar dinheiro com as mesas. Senão, vocês vão ficar naquela parte arcaica. Então, vai lá, manda imprimir na gráfica um panfleto, e aí vocês ficam entregando panfletinho no sinal. Ok, digo sim para o seu destino. Mas a gente tem hoje as redes sociais que fazem isso com muito mais facilidade, alegria e glória, não é? Eu prefiro, eu escolho. E quem não conseguir fazer, pague alguém para poder fazer. Ai, Kézia, me irrita. Então, pague alguém para poder fazer toda essa parte de gestão de marketing digital para vocês, tá bom? Então, amanhã a gente vai ter aí uma aula, né, de um passo a passo para vocês expandirem com as mesas, tá bom?
Pode falar, Pri. Ô, Kes, eu queria ver com você a questão da homeopatia, que a gente falou muito sobre a essência das plantas. E a homeopatia, ela trabalha com o espectro da essência. Então, às vezes, é a memória. Tipo assim, o que que Legal. você acha com relação à potencialidade? Se é melhor trabalhar com ela, porque ela é feita com base na tintura. A gente Sim, faz a tintura e dissolve. sim. Pri, assim, é um julgamento meu, mas a homeopatia não funciona para mim. Você não É- gosta? não, não é. Eu nunca sei. A fitoterapia funciona para mim. Olha que interessante. Eu acho que é de corpo, de blindagem, julgamento. Mas, por exemplo, eu sempre tratei meus filhos com homeopatia e vejo curas incríveis. Eu acho que talvez. Não sei se era também desarranjo do meu corpo, desequilíbrio do meu corpo. Eu nunca estudei a fundo e talvez até pelo meu próprio julgamento de nunca ter funcionado. A fitoterapia para mim é sensacional. Mas o nosso corpo ele vai criando às vezes tanto miasma, tanta resistência que às vezes, né, a alopatia, ela muitos miasmas se alimentam da alopatia, por isso que é tão difícil desintoxicar de remédio. E a minha mãe me tratou muito com alopatia. Minha mãe é muito hipocondríaca, né? Então, meu corpo, eu acredito que ele tem uma certa resistência de tanta medicação que eu tomei, na infância, tal. Então, como eu estou nessa fase de desintoxicação, os florais nunca funcionaram para mim. Então, eu acredito que ou talvez funciona num nível sutil. E como eu nunca tive muita paciência também para deixar, às vezes, a coisa chegar ali no nível, né? Fiquei muito no mental, mas para as crianças funcionaram muito, muito, muito. Eu tratei as crianças a vida inteira com homeopatia e É funcionava demais. porque, sim, é porque a homeopatia, ela trabalha o semelhante. E aí, o que que acontece? Ele faz uma quirilidade ali, uma sincronicidade, muda as moléculas de água do corpo. Uhum, Ela age na molécula de água. Então, assim, se for para uhum, desintoxicação, é muito melhor trabalhar com a homeopatia, porque ela não tem a química, ela só tem o espectro energético. uhum. Mas aí, no Legal. caso, você já testou e para você, Não funcionou assim. Aí a fitoterapia funciona melhor, mas eu posso entendi. experimentar de novo, com certeza. Eu acho que eu quero Não, experimentar de novo, até para poder mudar o meu ponto de vista disso, assim. Não aham. comprem meus pontos de vista. Vocês têm que experimentar, experimentar de novo e fazer de novo, né? Vou até perguntar para o meu professor de alquimia qual é o ponto de vista, porque na aula ele não fala de homeopatia. Ah, Então, eu vou entendi. perguntar para ele, porque eu acho que também ele trabalha mais com essas coisas mais medievais, ele é bem rústico, e talvez no ponto de vista já ficou muito modernizou demais. Não sei, eu estou falando besteira. Mas vou perguntar e trago para vocês a opinião dele sobre homeopatia. Mas eu quero sim experimentar. Eu vivo comprando aqueles frequenciador lá também. Não faz nem cosquinha para mim. Eu comprei de novo, gastei grana. Aí minha professora veio falar. Falei, cara, eu compro esses negócios, gasto uma grana com esses frequenciador quântico, não funciona para mim. Ela falou, mas você já é muito forte, você já, tipo assim, vamos supor que ele trabalha, um exemplo, que ele trabalha num nível, sei lá, 500 Hz. E às vezes meu corpo ele já funciona, a máquina, né? Já funciona em 500 mil. É como se fosse. Sabe quando você pega, às vezes, o secador? O secador é 220, você põe na 110, ele fica. Contrai, né? Então, não sei. Às vezes o meu corpo, ela fala que o meu corpo ele tem uma potência mais rápida, que tem algumas, que, por exemplo, o símbolo funciona para mim. Os códigos, né? Eu gosto muito dos códigos de luz, os símbolos, né? No curso Tamiana, a gente tem aqueles códigos lá. Nossa, aquilo para mim, quando eu desenho um código, mas eles são frequência de 70 mil hertz. Por isso que eu amo a terapia vibracional, né? Eu acredito que vocês vão sentir. é, é, eu funciono muito com a terapia vibracional. Muitos dos meus remédios é isso aqui, ó. Por isso que eu canalizei mais de 12 meses. Eu acho que o Então, sim, mais difícil da homeopatia é porque ela piora primeiro. Ela faz é, você ficar mal, aí depois só que ela expurga, ela tira tudo.
Então, É, assim, é só um ponto de vista também, só um entendeu? ponto Que de eu queria vista, trazer para às vezes você também ver isso, porque você tá nesse ponto, né? De Uhum, procurar essa parte agora. Aí, sim, se você sim. conseguir ver com ele lá e depois lembrar de me falar, eu vou Vou ficar feliz. perguntar para ele, eu falo para vocês. Mas Tá. percebe que às vezes a questão do humanoide, os órgãos humanoides, talvez frequências, os códigos que têm essas frequências mais elevadas funcionam melhor para limpeza. Você quer da homeopatia? Experimente agora o vibracional e veja como isso acontece. A frequência que esses símbolos, que esses códigos vão trazer para o seu corpo, entende? Assim, não tem cura certa, não tem cura errada. Por exemplo, dentro dos símbolos de cura vibracional, às vezes a gente fala assim que, por exemplo, o Hanená, ele tem 70 mil hertz. Ele é muito alta a frequência dele, muito alto. Então, tem corpo... A minha mãe, quando recebeu uma sessão de púdia, vomitou, diarreia, quase morreu 4 dias. Falou, Deus me livre, não chega com isso perto de mim. Então, por exemplo, aí eu tenho que usar algo mais sutil e desintoxicando mais devagarzinho, não que seja pior, não que seja mais fraco, é o que aquele corpo precisa, entende? Então, Uhum. aí a gente tem uns símbolos que eles têm uma frequência mais, por exemplo, a mesa de cura da criança interior da Tamiana, né? Ela é uma mesa que você usa para crianças, para a cura da criança interior, para plantas e animais. Às vezes o Hanená para um cachorro é muito forte. Alguém veio me falar que deu água de passarinho. Como é que foi? Ativou o Hanená no passarinho e morreu. O passarinho morreu. Tadinho. Porque é muito alto. Então, assim, é uma energia mais sutil. Agora, às vezes, quem tem uma energia muito ogra, às vezes a minha frequência eu acho que ela é muito ogra. Então, aí precisa de um trem mais porrada. Então, o Hanená, meu, eu durmo com o Hanená, tranquilamente. Tem gente que o Hanená dá taquicardia, passa mal, fica sem dormir, dá insônia. O povo me odeia quando eu faço PUD, às vezes, porque fica sem dormir. Eu faço um PUD, eu falo, durmo que nem uma passarinha. Então, é realmente treino de frequência, coisa que a gente precisa perceber, né? O PUD é uma ferramenta que eu amo muito, gosto muito, é uma técnica super simples de subir frequência de ambiente, casas, grupos, né? Negócio, empresa, mas não é todo mundo que lida bem com ele, porque é muito alta a frequência, tá bom? Eu Entendi. vou Tá pedir para bom. as meninas, quem tiver, manda o Hanená no grupo. Eu desenho no pulso, eu coloco ele em volta da cama, nos pezinhos da cama, eu desenho o Hanená com o cristal, aí a gente faz a cama vibracional, né? Enfim, então são jeitos diferentes. Eu acho legal a gente experimentar de tudo. Às vezes o meu corpo precisa da. Eu fiz pergunta, não, 30% que é homeopatia. Mas é sempre fazendo pergunta, assim, e percebendo qual é o momento de entrar com cada ferramenta. E lembrando, não tem ferramenta certa, não tem ferramenta errada. Não tem ferramenta melhor ou pior. Existem as ferramentas que vão contribuir com aquele corpo. Kézia, Hum, só fazer uma pergunta aqui. Trouxe essa questão do Hananai. No caso, para tratamento com autistas, ele também tem que pode fazer contribuir? pergunta do corpo. Não tem regra. Na terapia Não. vibracional, esse símbolo vai contribuir com esse autista? Porque às vezes não, às vezes sim, né? Hum, Cada corpo é de um jeito, porque ele é um símbolo que ele sobe frequência, ele sobe frequência num nível tão rápido e tão forte que às vezes dá essa catarse. Então, uhum, talvez para crianças não seria muito indicado, mas ele é um símbolo que, por exemplo, assim, ele me tira de catarse. Para mim, porque como eu trabalho muito com grupo, muito portal, às vezes muita entidade, o Hanená para mim é feijão com arroz, né? Porque ele é uhum. um exorcismo, assim, ele é um, sabe? Ele é muito pau na máquina, mas tem que sentir, né? Aprendam a trabalhar com ele para vocês poderem indicar. Então, Uhum. tanto que ele é tão forte que a gente usa ele até num vórtice de descarga, por exemplo, né? Você faz um triângulo, ou um hexágono, ou um quadrado de Hanená, dentro você põe uma vela, aquilo ali se torna um vórtice de descarga. Então, por exemplo, manda tudo, você abre um portal, um buraco negro, e vai tudo embora para ali, né? Tanto que Eu ele tô, é.
ele é multidimensional, assim, né? Certo. Me vem assim, talvez um pouco da homeopatia, ela vai trabalhar as doenças assim, emocionais, né? Mais aqui dessa realidade. A terapia vibracional, ela vai trabalhar esse campo multidimensional. Tem um fractal seu que está enforcado lá numa linha do tempo 200 mil anos atrás, por exemplo. Isso está em ressonância com você aqui. Então, é nesse nível. Então, eu tenho que perceber, às vezes é uma memória dessa vida que está me doendo. A memória da traição está me doendo. Às vezes, não, a memória que está me doendo aqui é uma memória de um nível multidimensional. Então, acredito que cada cura. E aí, o que que eu amo? Eu amo muito trabalhar com multidimensional, né? Eu adoro trabalhar nesse nível aqui, de treta, de. Até agora, né? Eu já entendi, até agora foi assim. Então, eu curto muito trabalhar nesse nível aqui multidimensional. Então, tem gente, tipo assim, tem gente que gosta do nível físico. A acupuntura, tá ali, pegar no corpo. Eu não gosto. Eu não curto essa parte. Tem gente que já vai trabalhar ali nessas camadas aqui. Eu já, vamos para nave. Isso eu adoro fazer, né? E vocês sabem que desde pequenininha, meu sonho era ser astronauta, né? Então, tipo assim, muito futuro, né? Muito. Era algo. Ô, Kézia, deixa eu só te contar um negócio que aconteceu, foi bizarro. Você mandou minha criança interior para ficar 21 dias na nave, a adolescente botou fogo no parque, queimou o mundo inteiro. Ela falou assim, já a criança está lá sendo curada, a adolescente tocou o terror na terra. Eu vi que você estava reclamando bastante das catarses. Faz parte. Aí agora, trabalhar essa adolescente aí, mandar ela para a nave agora. Eu vou ter que fazer isso. O ano passado eu curei minha adolescente. Nossa, é um desafio, porque adolescente traz muita raiva também, rebeldia, né? E a sexualidade, né? Então, ano passado foi o meu desafio, foi essa questão aí sexual, porque eu queria transar. Achei que eu ia viver de amor, né? Pelados na praia, né? Então, e aí é um negócio muito viciante. Esses implantes de relacionamento, quem tem desafio com a sexualidade, quem tem assim, aquelas pessoas são compulsivos sexualmente mesmo, é muito desafiador sair, porque é um vício, né? O sexo, ele é totalmente viciante, você fica viciado ali no outro corpo, na própria energia sexual, tal. E aí você fica viciado na pessoa, no sexo com aquela pessoa. É um vício, gente, é uma droga. Pessoas são químicas, entendam isso. Pessoas são químicas. E aí eu quase morri, né? Aí apaixonei. Gente, eu conheci uma pessoa, nossa, o meu corpo, eu senti o meu corpo vibrar, né? E é a chama gêmea, né? Então foi muito difícil, eu sofri muito ano passado, porque de entender que e aceitar que não ia rolar, né? Mas o meu corpo, de estar perto daquela pessoa, nossa, vibrava, acelerava o cardíaco. Era algo tão expansivo. Aí eu lembrei, falei, minha chama gêmea sou eu, então, né? Deixa eu ficar apaixonada por mim mesma aqui, deixa eu me curtir. Essa química que ele gera tá em mim, porque a chama gêmea é o seu complemento masculino. Então, eu sou mulher, a minha chama gêmea é a minha polaridade masculina. Então, eu estou apaixonada no meu masculino. E o meu masculino, que era ele, nossa, aí eu fiquei olhando assim, quem ele é? Qual é a percepção aqui de masculino que eu tenho dele ali, né? E um cara super maravilhoso, incrível. E eu falei, pô, então meu masculino também é assim. Aí eu fui aprendendo a me nutrir do meu complemento divino, masculino, entende? E porque às vezes a gente fica assim, ai, mas meu masculino é meu pai. Não, meu masculino é 50% é meu pai. Mas o meu complemento divino é a consciência que eu acesso. Então, quanto mais eu expando, né? Mas eu vou, é mais interessante do ponto de vista mais inteligente, né? Energeticamente. Então foi muito legal essa experiência, mas sair do vício foi difícil, eu sofri muito. De doer, sabe assim, aquela dor de rasgar, essas dores de apaixonite, né? Como pode melhorar? Foi o suficiente, basta. Ai, não, desequilibra demais a gente, Deus me livre. Não, gente, eu não tenho paciência para isso mais, não. Como pode melhorar?
Se tiver que acontecer, eu já falei para o universo, se tiver um novo reencontro nessa encarnação, vai chegar gostoso, vai chegar bonito, vai chegar educado. Agora, para chegar me arrebentando comigo de novo, falei, de jeito, me adoecendo, falei, obrigado, não quero mais, não é necessário. E é uma escolha, né? Então, quero que, se for para chegar, que não sei se chega nessa encarnação, mas assim, estou em paz com um jeito diferente de relacionamento, porque assim, relacionamento vira implante. A gente tem muito implante de amor de vida, porque agora eu vou viver, vai viver de amor. Não, essa coisa, essa mulherada que fica atrás de chama gêmea, que preguiça que eu tenho disso. Vai trabalhar, vai criar dinheiro, vai canalizar um livro, vai cuidar dos seus filhos, vai emagrecer, vai ficar com a bunda dura. Eu fico puta com mulher que fica andando atrás de chama gêmea, fazendo curso de chama gêmea para poder atrair o marido, para poder curar uma. Ah, gente, pelo amor de Deus, eu tenho preguiça disso. Eu acho que assim, relacionamento é um julgamento meu, tá? Posso estar errada, mas eu acho que, tipo assim, quanto mais eu tiver curada, a minha chama gêmea está se curando. Então, na hora que tiver que encontrar, vai ser gostoso, porque para ser essa pirambeira, ribanceira abaixo, desculpa, me adoecer, sabe assim, me desestruturar, me arrebentar. Não, não quero. Isso aí é adolescente que está querendo viver um grande amor. Eu já vivo um grande amor comigo quando eu olho no espelho todo santo dia. Entende? Então, assim, e quanto mais a gente se nutrir da gente, mais pessoas inteligentes energeticamente eu vou atrair. Então, eu não tenho necessidade mais de ser mãe, de namorado, marido. Já tenho 3 filhos, não quero curar ninguém, não quero ser professora pobre mais, de ficar dando curso, palestrando para marido, palestrando para namorado. Não, obrigado. Eu já saí dessa fase, entende? É, então, cuidado para amor não se tornar um implante distrator que te desvia da sua potência. E cuidado para não criar de não criar um relacionamento como fuga. Eu não estou hoje fugindo, eu estou num relacionamento. E é gostoso ter uma companhia gentil, agradável, que me honra, que me respeita, que cuida de mim, que está aqui, sabe? Que está para me servir. E é claro que eu não posso ficar no abuso, eu também tenho que servir o Mikael, entende? Eu gosto da companhia dele. A gente só se separou porque estava muito burro, estava fazendo muita merda, entende? E aí isso também atrapalhava. Gente, a mulher curada, ela é guardiã, entende? Então, assim, o sagrado feminino, eu sou a guardiã da minha casa. Eu sou a guardiã do meu corpo. Eu sou a guardiã dos meus filhos. Eu sou a guardiã do meu propósito. Então, se vier com palhaçada, eu vou decapitar, entende? Pode ser meu pai, pode ser minha mãe, pode ser um aluno, pode ser eu. Entende? Porque aqui é o posicionamento energético que muda tudo. Então, assim, por exemplo, se eu entendo que é lua minguante e eu preciso jejuar e dormir mais cedo, é o que eu vou fazer. Não tem implante que vai mudar, me tirar do meu foco, entende isso? Então, assim, eu não me corrompo. O posicionamento energético é quando você não entra na corrupção. Ai, não, só mais um dia, só mais 5 minutinhos no despertador. Aí vocês se tornam fracas. Aí é um coronário muito fraco. O meu corpo manda no meu coronário. O meu propósito manda no meu coronário, entende? Manda no meu corpo. O meu espírito tá nutrido. Então é isso que a gente tem que perceber. Então, interessante ponto de vista, a gente tem que ir sentindo isso assim, o dinheiro me corrompe, o sexo me corrompe, o álcool ainda me corrompe. A sodier doce ainda me corrompe para botar fogo nessa hora. Não, brincadeira, eu tenho que criar vergonha na cara, né? Deixa eles prosperarem lá, né? Mas é isso que a gente tem que parar de se corromper. A comida me corrompe, as crenças me corrompem. A baixa autoestima, quando ela vem, ai, tô me sentindo culpada aqui, sou a pior mãe do mundo, meu filho me falou. Não me corrompe. Eu me mantenho aqui, ó.
sagrada, guardiã do meu propósito. Então, é nesse momento que eu não deixo nem os meninos, nem o Micael e nem eu mesma corromper essa egrégora que eu estou construindo, né? O meu propósito, combinado? Então, a gente está construindo aqui, estudando, tendo informação, consciência para poder mudar a nossa vida, para que a gente se corrompa cada vez menos, né? Esse final de semana eu estava na praia e me deu vontade de um vapor, né? Nossa, minha boca até salivou. Nossa, vapor é bom demais, gente. Ô, merda, aquilo que lá é do capeta, aquele negócio lá. Nossa, aquilo é muito bom, gente, né? Meu pai uma vez me falou isso. Ele falou, Kézia, droga é muito bom. Cocaína é maravilhoso. Meu pai nunca me falou que cocaína era ruim. Pelo contrário, ele falou, cocaína é o trem melhor do planeta. Não põe na boca. Não experimente. Porque se você experimentar, vai ser muito difícil sair. E esse é o vício dele, né? Eu acho que ele parou, né? Como pode melhorar. Ou de vez em quando ele usa e para, enfim. Mas assim, é por isso que você entra num lugar desse, você não consegue sair. Então tomem cuidado com esses lugares. Eles foram projetados, né, para poder, é um portal que você entra e você não consegue sair. Por isso que aquele povo está na Cracolândia. Foram abduzidos, a alma deles ali foram, ó, foi abduzido. É difícil tirar. É muito difícil sair. A pessoa tem que ter, ó, e às vezes não sai, acabou, já era. A alma da pessoa já foi abduzida para aquele campo ali, entende? Por isso que assim, tem hora que a gente realmente tem que desistir, assim, não tem muito o que fazer. Não tem. Se a pessoa não escolher ser a entidade dominante, ninguém tira ela do buraco. Por isso que eu falo para vocês, não adianta dar de graça. Você tem que ensinar a pessoa a fazer. Por isso que eu não gosto de sessão, eu gosto de curso. A sessão é no último caso, quando a pessoa se embananou ali. Mas eu falo sempre, quer a sessão ou curso? Curso. Aprende a fazer. Aprende a fazer. Porque uma sessão hoje dura 4 horas. Você vai fazer uma sessão ali, você vai ficar, às vezes, gostosinha ali, 2, 3 horinhas, entende? Agora o lance é aqui, ó, aprende a fazer o curso. Aprende a rodar o pêndulo, aprende a ancorar essa energia, né? Aprende a ser o mestre da sua própria vida. A sessão é para quando, às vezes, eu recebo muita sessão ali por preguiça, às vezes, de fazer uma para mim, entende? Sessão para mim hoje eu falo, né? Esses dias a Dani queria, eu preciso de sessão. Eu olhei para a cara dela, falei, Dani, vai se resolver seu problema? Ela tá trabalhando comigo agora, né? Falei, você vai resolver seu problema. Você só aparece na minha frente se você realmente não der conta de resolver. Aí ela "Ih, deve estar fazendo com outra terapeuta, vou dar na cara dela. Porque às vezes a dependência da sessão, ai, eu sou o bebezinho aqui, cuida de mim. Ah, cata a vassoura e vai limpar sua casa, gente. Ou só por diversão, né? Deixa eu chamar aqui uma faxineira para limpar minha energia. Combinado? Às vezes se requer, às vezes a gente se embanana, né? Eu não tô vendo aqui, aí eu contrato. Mas ó, teve uma vez, foi muito engraçado. Eu contratei 5 terapeutas diferentes para um problema. Eu tive que resolver, porque foi eu que criei o problema. Ninguém tinha a cura, só eu. Bem patrulha da fraude, entende? Aí eu falei, filha da mãe, né, Kézia? Você é patrulha da fraude, né? Chamei 5 terapeutas, ninguém resolveu o meu problema. Eu falei, patrulha da fraude, né? Como pode piorar? Aí eu falei, então você resolve, sua vaca. Você criou esse problema aí. E o que que eu tinha criado? Alguém fazendo magia negra para mim, né? Alguém estava ali fazendo magia negra. Aí chamei lá um monte de macumbeira para poder desfazer a magia e tal. Ninguém desfez. Aí, por fim, eu falei, ah, entendi. O que que eu tinha que aprender? Eu tive que estudar magia negra. Aí eu pedi para os meus mentores me mostrarem o que que era magia negra. Aí eu fiquei um mês ali numa cama ali, tipo, estudando, num quarto fechado, porque aí o problema de estudar esses livros pesados, essa alquimia pesada, é porque baixa muito frequência, né? Então, por exemplo, às vezes eu vou estudar um livro, sei lá, de magia negra, voodoo, eu quero estudar voodoo agora.
Aí, o que que é legal a gente fazer às vezes? Criar um campo de energia, uma grade de proteção. Então, eu vou colocar um Hanená em cada ponto do meu quarto, onde eu vou ler. Ou eu vou ler isso na praia. Então, porque é impossível você não estudar um livro desse de magia pesada e não baixar a frequência, e não acabar se implantando, porque vai ativando memória, vai ativando fractal. Então, aí eu indico, crie uma grade de um campo vibracional ali, aonde você vai fazer essas leituras mais densas e mais pesadas. Entendeu? Porque senão a gente abre um portal ali, você vai embora e é difícil sair depois, né? É muito doido. E eu gosto, a gente tem que estudar de tudo. E foi nessa época que eu entendi. Eu falei, eu tenho que entender o que que é, o que que a magia negra faz, como é que ela age, o que que ela é, como é que ela é. Eu estou estudando Exu. Então, é muito louco, cara. É muito doido, assim, a gente aprender a trabalhar com essas energias de submundo. A gente, como alquimista, não dá para eu querer ficar só na luz. Eu tive que estudar de tudo um pouquinho, né? É que a gente tem muito julgamento, né? Mas assim, na hora que eu entro nesse campo, qual que é a vantagem de estar de passar pelo inferno? Você sabe sair, você sabe sair. E por que que eu não tenho medo mais dessas frequências? Porque eu sei sair, eu aprendi a sair. Então é isso que eu quero ensinar vocês, a saírem, não tenha medo. Quando a sombra chegar, quando você estiver lá com a cara na merda, opa, o que que eu tenho que aprender aqui? Eu criei um golpista na minha vida, né? Golpista macumbeiro, puta que pariu. Olha, eu fiz uma criação infernal. Pensa numa criação. Graças a Deus eu transei com ele uma vez. Graças a Deus, uma vez, né? Mas o cara era muito pilantra, muito sujo, muito. Cara, eu fico pensando às vezes nele assim, eu falo, minha Nossa Senhora Aparecida, Deus é maior, né? Mas eu falo que bom, consegui sair, porque eu acessei ali o podre do podre do podre. Mas assim, eu falo, por que que a espiritualidade. Mas primeiro, eu mandei minha equipe de trabalho inteira embora, né, para eu conectar com esse estupício. Mas foi tão legal, assim, porque eu falo, uau, como é que eu vou ensinar vocês a saírem de um demônio desse? Se eu nunca passei por um demônio desse? E sair com ele. Tudo bem que fiquei 30 dias na Chapada dos Veadeiros, né? Graças. Vocês que estão aí, ó, apaixonada em estrupício, vai para Chapada. Vocês vão precisar de 24 horas num campo muito coerente, acendidíssimo. Ainda bem que eu estava na Chapada. Porque eu falava, gente, a lábia do cara, a lábia dele era muito, muito forte. Muito. Se eu cair assim, sabe? Mas assim, o legal, meu corpo me mostrou, é que a gente quer, a gente ama ser iludida. Todos os lugares que a gente ama ser iludida, é o amor dessa realidade, ué, não é? A gente ama ser iludida. Ama. Então, por isso que às vezes eu prefiro estar num relacionamento com os pés no chão. Meu avô me ensinou isso uma vez, né? Alquimia medieval. A mulher nunca pode gostar mais do homem do que, entende? É assim, alquimia, coisa de nordestino, um tapinha e dois beijinhos. Não, é um beijinho e dois tapinha. Ele me ensinou isso, eu era pequenininha. Ele falou, Kézia, porque a gente fica muito burra, cara. Mulher apaixonada é muito otária. É muito trouxa, cara. Aí cria escassez para provar que precisa do marido. Entende isso, assim, que eu tô falando? Vocês entendem? Então escolha, às vezes, um cara que seja honra com você, que te ame, que vai ser um bom pai. Porque às vezes até eu penso, assim, que existe até um complô no inferno para derrubar. A gente é muito sagrada, né? A gente é muito alquímica. A gente é muito alquímica. O poder do útero, quando a mulher vai transar com o cara, às vezes o cara tá endemoniado, o cara tá, entende? O útero, ele tem uma química que ele acalma o macho. Olha para você ver como nós somos milagrosas, né? Só que a gente tem que aprender a usar essa sabedoria.
e aprender, e talvez você ter tido um relacionamento com um abusador, um narcisista, foi só para você sentir o seu poder, só para você aprender a sair desses lugares. Então, eu acho que tudo é uma faculdade, tudo é uma experiência. E quem está na liderança, né? No caso, se eu estou dando aula, eu estou ensinando vocês um monte de coisa, eu preciso passar por algumas coisas para poder ensinar vocês. Como é que eu vou falar? E foi muito legal, esse cara criou muito na minha vida. O ano passado a gente falou muito de relacionamento, a gente canalizou 2 mesas de relacionamento sagrado feminino e sagrado masculino. Quando eu canalizei o sagrado masculino, eu estava com ele. Então foi muito importante ali para a gente ver aonde a gente se corrompe. E é um cara com muito poder e potência, um cara maravilhoso, um puta de um viking, um cara 2 metros de altura, incrível, capricorniano, assim, um puta de um alquimista, só que se corrompeu por onde? Pelo dinheiro. O que que mata o alquimista? Dinheiro. Alquimista não pode trabalhar por dinheiro, tem que trabalhar por propósito. Se o alquimista ficar preso no dinheiro, ele se corrompe. Então, eu tenho que trabalhar por propósito. Por isso que talvez eu falei para vocês que eu vou precisar parar de dar aula um tempo para poder descobrir um outro tipo de alquimia. E por isso que a espiritualidade já colocou o Michael como provedor, já está desbloqueando uns processos que ele tinha de receber grana, para eu ficar, ó, um ano só, vou subir para meu topo da montanha e ficar lá quietinha um ano só. Talvez é por um tempo, vou ficar um ano sem atender, sem dar curso, ou vou dar curso uma vez por mês, ou a cada 2 meses, sei lá. Então, assim, é o propósito. Eu trabalho para o meu propósito. E aí, quando eu estou engajada com o meu propósito, a espiritualidade faz o quê? Me dá todo o suporte. Então, eu tenho percebido esse movimento, assim, de eu recebendo todo esse suporte, já que eu não fui possível, eu não fiz meu pé de meia, eu gastei. Então, ela vai me trazendo suporte para que eu possa ficar conectada com o meu propósito, entende isso? Gente, chega, eu vou atender agora. Um beijo, tenho uma sessão. Gratidão, 2 horas de aula, eu sou muito louca. Tchau, mas estava gostoso, né? Espero ter trazido clareza para vocês, um monte de coisas aqui. Foca no propósito, que o dinheiro vem. E vem com facilidade, alegria e glória, né? Vem facinho, você não precisa nem de trabalhar para ter dinheiro. Trabalha para conectar com o seu propósito, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.